Desde que se separaram, Zé Felipe e Virgínia mantinham uma relação respeitosa, mas distante. A mídia especulava o tempo inteiro, mas nenhum dos dois dava declarações contundentes. Zé seguia com seus projetos musicais, viajando pelo Brasil, enquanto Virgínia se concentrava em seus empreendimentos e aparições públicas. Por mais que parecessem bem, ambos carregavam no olhar um certo peso que poucos notavam. Zé havia acabado de voltar de Goiânia depois de uma maratona de shows no interior de Minas Gerais. Estava exausto. Jogou o boné no sofá, tirou o casaco e afundou o corpo na poltrona da sala. Olhou ao redor e tudo parecia igual, exceto por uma carta deixada sobre a mesa, sem envelope, apenas dobrada com cuidado. Ele franziu o senho, curioso. Levantou-se e pegou o papel. A letra era familiar. Seu coração disparou ao perceber que era de Virgínia. Zé. Eu sei que o tempo passou, e mesmo que a gente tenha seguido caminhos diferentes, tem coisas que ainda moram no silêncio. Talvez esse seja o momento certo de dizer algo que está guardado faz tempo. Não se assuste. Só quero que esteja disponível no sábado, às 20 horas, no lugar que a gente sempre chamava de nosso cantinho de paz. Vai valer a pena. Virgínia. Zé leu o bilhete 3 vezes. Aquela letra, aquele jeito direto e ao mesmo tempo delicado. Era como se um nó apertasse em sua garganta. O cantinho de paz era um chalé afastado da cidade, onde costumavam ir para descansar longe dos holofotes. Era um lugar carregado de memórias. Ele não sabia o que esperar. Uma conversa? Um desabafo? Talvez um pedido de desculpas, ou apenas um adeus em forma de lembrança. O que quer que fosse, já havia despertado algo nele que andava adormecido. No sábado, Zé se vestiu com simplicidade, calça jeans, camiseta escura, boné e um casaco. O céu ameaçava chuva, e ele achou simbólico. Pegou o carro e dirigiu até o chalé, que ficava a cerca de 40 minutos do centro. Durante o caminho, ouviu as músicas que costumava cantar para ela. Canções que não tinham mais lugar nos palcos, mas que ainda ocupavam espaço no coração. Ao chegar, viu que as luzes estavam acesas. Tudo estava exatamente como lembrava. Mas havia flores no jardim, lanternas acesas e uma música suave vindo de dentro. Ele abriu a porta devagar. A primeira coisa que viu foi uma mesa posta com cuidado, velas acesas, e no centro, uma caixa de madeira, envolta por um laço vermelho. Mas não havia sinal de Virgínia. Zé entrou, sentindo o coração bater mais forte. Ele se aproximou da mesa e viu um novo bilhete preso à caixa. Antes de abrir, respire fundo. Isso foi feito com carinho. Pode mudar seu dia. Talvez mais do que isso. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Sentou-se na cadeira de madeira e olhou fixamente para a caixa. E então, com mãos trêmulas, ele desfez o laço e abriu a tampa. A tampa da caixa se abriu com um leve rangido, revelando algo que Zé Felipe não esperava. Não havia joias, nem presentes extravagantes. Dentro da caixa havia envelopes numerados, fotografias antigas, pequenos objetos que pareciam insignificantes para qualquer outra pessoa, mas que para ele carregavam o peso de uma vida inteira. O primeiro envelope estava marcado com o número 1 e dizia, nosso primeiro olhar. Zé puxou o papel de dentro e reconheceu imediatamente o que era. Uma foto deles dois, ainda no início do relacionamento, sentados na beira de um palco improvisado durante um festival no interior. Ele sorria despreocupado e ela olhava para ele como quem já sabia que aquele homem mudaria sua vida. No verso da foto, uma mensagem escrita por Virgínia. Foi aqui que eu soube que você não era só um cantor de coração bom. Você era a minha calma no meio da tempestade. Zé sentiu a garganta secar. Encostou-se na cadeira e fechou os olhos por um instante. As lembranças voltavam com força. O cheiro da terra molhada naquela noite, o som da música vindo ao fundo, a forma como ela se encaixava ao lado dele como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Pegou o segundo envelope. A briga mais boba, e mais marcante. Dentro, havia um pequeno chaveiro de pelúcia. Era um ursinho marrom com um laço azul, o mesmo que ele havia ganhado dela após uma discussão boba, quando esqueceu de buscá-la no aeroporto por causa de um atraso na passagem de som. Ao invés de brigar por horas, ela apareceu no estúdio com aquele ursinho e disse, se eu fosse um bicho de pelúcia, ainda queria estar com você. Na carta que acompanhava o objeto, Virgínia escreveu. Nem sempre a gente soube se entender. Mas mesmo nas nossas versões mais falhas, eu via em você um motivo para tentar. E você tentava também. Isso era amor. Zé respirou fundo e passou a mão nos olhos, sentindo as emoções se embaralharem. Ainda havia outros envelopes.
Um total de 7, numerados com datas, momentos e sentimentos. O terceiro, marcado com dia em que chorei escondida, vinha com um guardanapo de tecido, o mesmo que ela usou para secar os olhos após uma briga mais séria. Zé nunca soube que ela tinha chorado daquele jeito, e agora, anos depois, estava descobrindo. Ela escreveu: "A gente não chora porque quer ir embora. Às vezes a gente chora porque quer ficar, mas não sabe como." Cada item daquela caixa era uma ferida aberta e ao mesmo tempo uma cura. Era uma forma dela dizer tudo o que não coube em palavras no fim do relacionamento. Zé já não sabia se conseguia ler até o final. Sentia o peito apertado, as mãos geladas. Mas precisava terminar. Aquilo não era só uma surpresa. Era um pedido silencioso. Um mergulho nas memórias. Ele então pegou o quarto envelope, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. No papel, não havia título. Apenas uma palavra escrita com calma, como se ela tivesse demorado a decidir, agora. Com as mãos trêmulas, ele começou a ler. Zé Felipe abriu o quarto envelope com cuidado. Não era apenas um papel dobrado, era uma folha mais firme, escrita à mão, com letras caprichadas e firmes. A primeira linha já tirou o ar dos seus pulmões. Se você está lendo isso, é porque decidiu abrir a caixa até aqui. Isso já significa muito. Ele segurou o papel com força e continuou, os olhos fixos na letra dela, como se cada palavra carregasse uma vida inteira. Zé. Eu pensei em 1000 formas de te dizer o que estou sentindo, mas nenhuma delas fazia jus à intensidade que carrego no peito. A gente passou por tanta coisa, boas, ruins, absurdas, lindas, que seria injusto deixar tudo isso apenas virar uma memória mal resolvida. Te escrevo hoje não para pedir nada, nem para reabrir feridas. Te escrevo porque, apesar de tudo, você ainda é um capítulo inteiro da minha história. E talvez, só talvez, a gente não tenha escrito o último parágrafo. Zé parou de ler. Sentiu as palavras ecoarem dentro dele como uma batida de tambor. O talvez tinha a força de um grito silencioso. Ele esfregou o rosto, respirou fundo e continuou. Eu sei que mudamos. E que talvez o mundo lá fora espere outra coisa da gente. Mas quem viveu o que a gente viveu, Zé, não esquece. A gente pode até calar o coração, mas ele grita em silêncio. É por isso que te chamei aqui hoje. Porque eu queria que você visse tudo isso com os próprios olhos. Não queria te mandar mensagem, não queria aparecer sem aviso. Eu queria que você estivesse aqui, de corpo inteiro. Nesse momento, Zé percebeu que a música ambiente tinha mudado. A melodia que tocava vinha agora da parte de trás do chalé. Algo mais íntimo, suave. Ele se levantou, ainda segurando o papel, e andou até a varanda dos fundos. Foi quando a viu. Virgínia estava de pé, encostada na grade de madeira, olhando para o lago iluminado pela luz suave das lanternas. Ela usava um vestido claro, o cabelo preso com simplicidade, e no rosto, uma expressão que misturava nervosismo com coragem. Quando o viu, sorriu com leveza. Um sorriso que ele não via há muito tempo. Zé caminhou devagar até ela, como se não quisesse espantar o momento. Parou a poucos passos, ainda com o bilhete na mão. Você escreveu tudo isso, ele disse, com a voz rouca. Escrevi com o que sobrou de mim. E também com o que ainda tem de você aqui dentro, respondeu, apontando para o próprio peito. O silêncio entre eles falou mais do que qualquer palavra. Zé respirou fundo e disse: Por que agora? Ela sorriu, com os olhos marejados. Porque pela primeira vez, eu não estou com raiva, nem com medo. Só com saudade. Ele a encarou por longos segundos. O coração batia como se quisesse sair pela boca. A vontade de abraçá-la era quase incontrolável. Mas ele esperou. E o que você quer com isso tudo, Virgínia? Ela deu um passo à frente, com um brilho diferente nos olhos, respondeu. Quero te dar uma última chance, ou a primeira de um novo começo. Zé Felipe não sabia o que responder. As palavras de Virgínia ainda dançavam na sua mente, uma última chance, ou a primeira de um novo começo. O coração batia forte, o ar parecia rarefeito, e ele sentia que qualquer frase errada poderia desmoronar o momento. Ela não esperava uma resposta imediata. Deu mais um passo em direção a ele, pela primeira vez em muito tempo, os dois estavam a centímetros um do outro. Não havia plateia, câmeras ou imprensa, apenas o som do vento, o farfalhar das árvores e uma conexão silenciosa. Zé olhou nos olhos dela. Ainda havia dor. Ainda havia história. Mas também havia algo novo ali. Uma espécie de maturidade que não existia antes. Você sempre teve um jeito de me desmontar com poucas palavras,
ele disse, tentando manter a voz firme. Eu só não esperava que, depois de tudo, você ainda guardasse lembranças com tanto carinho. Virginia sorriu de leve. Eu não guardei as lembranças, Zé. Eu vivi com elas todos os dias. Algumas me fizeram sorrir, outras doeram. Mas nenhuma me fez te odiar. Ele abaixou o olhar, emocionado. E você? Consegue me perdoar pelo que eu falhei? Eu já perdoei faz tempo. A questão agora é se a gente consegue escrever algo novo, mesmo com as páginas do passado ainda marcadas. Um silêncio intenso se instalou. Zé estendeu a mão e pegou a dela. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Não era um pedido. Era um reconhecimento. Um toque que dizia: estou aqui. Se for para começar de novo, eu quero fazer diferente. Não quero repetir os erros. Nem calar o que sinto. E o que você sente agora? Ela perguntou. Zé olhou para a varanda, para o lago, e depois voltou os olhos para ela. Seu olhar estava firme, sem medo. Sinto que ainda é você. Sinto que mesmo depois de tudo, ninguém me conhece como você. Ninguém me fez crescer tanto quanto você fez. E sinto que, se eu não tentar agora, vou me arrepender pelo resto da vida. Virginia se aproximou ainda mais, com as mãos trêmulas, segurou o rosto dele. As lanternas refletiam o brilho nos olhos de ambos. Então começa agora, Zé. Sem promessas mirabolantes. Só com verdade. Ele assentiu, emocionado. Só com verdade. O abraço que veio depois foi intenso, longo e silencioso. Como se os dois soubessem que não havia mais o que dizer naquela noite. O tempo, finalmente, havia parado para os dois. E o recomeço, discreto, tímido, cheio de emoção, havia nascido ali, entre lembranças e esperança. Quando voltaram para dentro do chalé, havia mais envelopes na caixa. Mas Zé já sabia, a maior surpresa daquela noite não estava ali dentro. Estava diante dele, com um vestido claro e um olhar que dizia: ainda dá tempo. Após o abraço, Zé e Virginia voltaram para dentro do chalé. A caixa ainda estava sobre a mesa, com 13 envelopes restantes. Ele se sentou novamente, dessa vez com ela ao seu lado. Não havia mais tensão, apenas um clima de serenidade, como se tivessem finalmente acessado um espaço íntimo que ambos temiam revisitar. Zé abriu o quinto envelope. Estava escrito: se você tivesse me perguntado o que eu mais senti falta. Dentro havia um pequeno porta-retrato com uma foto deles rindo na beira de uma piscina. Virginia escreveu: eu teria dito, do seu riso sem filtro, do seu jeito de me chamar só para contar uma besteira. Não era o luxo, não era a fama. Era o som da sua risada dentro de casa que fazia tudo parecer certo. Ele fechou os olhos por um instante e riu baixo, como se estivesse ouvindo aquela versão antiga de si mesmo. O tipo de riso que ele nem percebia mais que tinha perdido. O sexto envelope dizia: você não sabe, mas me salvou. Dentro havia um ingresso antigo, de um show que Zé fez num período em que Virginia passava por uma fase difícil. Dúvidas, pressão da internet, e o peso de ser uma mulher conhecida por milhões. Naquele dia, eu quase desisti de tudo. Mas te ouvir cantando me fez lembrar do porquê eu lutava. Não era só sobre a gente. Era sobre mim também. E, de certa forma, você me devolveu isso. Zé ficou em silêncio. Era a primeira vez que ouvi aquilo. Por mais que soubesse da intensidade da vida pública, ele nunca imaginou que tivesse tocado tão fundo nela num momento em que nem estavam tão próximos. O último envelope estava vazio, mas trazia escrito em letras grandes: agora é com você. Zé encarou aquilo por um tempo, até entender o que significava. Virginia estava devolvendo a ele a decisão. Não havia jogada, não havia pressão. Era uma entrega genuína. Ela havia exposto seu coração, suas memórias, sua dor e seu carinho. Agora, era a vez dele dar um passo. Ele olhou para ela, que esperava em silêncio. Sem exigir nada. Apenas esperava. Zé então se levantou, caminhou até a lareira, e pegou uma folha de papel em branco e uma caneta da bancada. Sentou-se novamente à mesa, olhou fixamente para o papel, e começou a escrever. Virginia, você me surpreendeu como sempre. Com sensibilidade, com coragem, com amor. Essa noite foi mais do que especial, foi necessária. A gente se perdeu. Mas também se encontrou de formas que nem imaginávamos. Eu não sei o que o mundo espera da gente. Mas hoje, aqui, só quero dizer uma coisa. Eu aceito essa nova chance. Não sei por quanto tempo teremos, nem o que o futuro nos reserva. Mas sei que, se for com você, eu tô dentro. Pode ser estranho começar algo do zero com tanta bagagem,
mas talvez seja exatamente isso que a gente precisa. Não esquecer de onde viemos para saber onde pisar. Você me emocionou, me desmontou e me reconstruiu com essa surpresa. E agora, eu só quero te fazer feliz. De verdade. Zé. Ele entregou o papel a ela, que leu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminou, se levantou e o abraçou forte. Sem uma palavra. Naquele instante, nada mais importava. O mundo poderia esperar. A mídia, as redes sociais, os contratos, tudo era secundário diante do que nascia ali. Um recomeço, mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. Nas semanas seguintes, os dois decidiram manter o que estavam vivendo em segredo. Não por medo, mas por respeito ao processo. Queriam reconstruir a conexão longe das cobranças externas. Passaram a se encontrar com mais frequência, revisitando lugares antigos e descobrindo novos. Gravaram uma música juntos, sem lançar, apenas para registrar aquele momento. Ela falava sobre amor que resiste ao tempo, sobre quem volta não porque errou, mas porque entendeu o valor de quem ficou. Quando finalmente decidiram aparecer juntos em público, foi num evento beneficente em Goiânia. Não houve alarde, nem grandes gestos. Apenas chegaram juntos, de mãos dadas. Mas bastou para que a emoção tomasse conta dos que os viram ali. A imprensa se espantou, os fãs se emocionaram, e os amigos próximos sabiam, aquilo era real. Durante o evento, Zé subiu ao palco, chamou o violão, e antes de cantar, olhou para ela na plateia. Tem gente que a gente encontra uma vez e nunca mais esquece. E tem gente que a gente reencontra, e não quer mais soltar. Aplausos tomaram o espaço. Mas o mais forte não vinha da plateia. Era o olhar dela, marejado, emocionado, orgulhoso. Nos dias que seguiram, vídeos daquele reencontro tomaram conta da internet. Influenciadores comentavam, rádios reproduziam a fala de Zé Felipe, e fãs criavam hashtags celebrando o casal. Mas o mais tocante foi o vídeo oficial divulgado nas redes sociais dele. Um clipe de 2 minutos mostrando trechos da surpresa, o chalé, a caixa, as cartas, e o momento em que ela apareceu na varanda. Ao final do vídeo, um texto. Nem tudo que termina precisa acabar. Às vezes, é só o coração pedindo para recomeçar. Zé Felipe e Virgínia. Foi o suficiente para emocionar a todos. Comentários se multiplicaram. Chorando aqui como se fosse meu próprio casal. Essa foi a reconciliação mais linda que já vi. Isso sim é amor maduro. Eles não se apressaram em dar entrevistas. Apenas deixaram o sentimento falar. E foi assim, com uma caixa de memórias, uma carta sincera e um reencontro discreto, que Zé Felipe ganhou uma surpresa de Virgínia, e emocionou a todos.